O judeu, ele é sempre um atravessador, ele não produz. E como os judeus nada produzem, a eles nada pertencem. Essa frase é de direita ou de esquerda? Ô, Léo, tem uma pergunta muito boa, eu vi que... Posso fazer só um comentário Pode. desse IOF que você falou? O Brasil é o país que se acostuma com o absurdo. Não tinha nada, Essa colocação do IOF é uma das coisas mais absurdas que aconteceram nesse país, porque esse IOF foi tentado ser implementado pelo governo federal, pela União, tá? Por mais que você pega um cara como Haddad. Haddad é um cara extremamente incompetente em tudo. Tudo que ele fez, ele conseguiu ser o pior da história. Ele foi o pior prefeito da história de São Paulo, ele foi o pior ministro da Educação da história do Brasil, e ele está sendo o pior ministro da Economia da história desse país. Então ele tem o toque de merdas. Tudo que ele bota a mão vira merdas. É uma pessoa extremamente incompetente. Diferente da Dilma. A Dilma é burra. A Dilma é extremamente burra. O Haddad, ele é incompetente. Mas, sendo incompetente ou burro, você tem que, pelo menos, fingir preocupação com a economia. Senão você não ganha eleição. Sim, Se a economia for ruim... Aliás, perdão, um dos maiores fatores para você perder a eleição é a economia estar ruim. Então ele tem que ter alguma preocupação com a economia, pelo menos para se reeleger. Esse IOF foi sancionado pela União, pelo governo federal, foi derrubado na Câmara, não lembro agora se na Câmara ou no Senado, ele foi derrubado e ele foi colocado de novo pelo STF, tá? O STF não pode se meter na economia. Primeiro, o STF tem competência para atuar na economia? São advogados, não são economistas. Eles não têm competência, eles não têm compreensão sobre a economia. Eles precisam de voto para eles serem juízes do Supremo? Não. Então eles não têm preocupação e nem competência com a economia. Isso não pode ser atuação do STF nunca. Isso tem que ser por parte ou do governo federal ou por parte do Congresso, do Senado. Nunca do STF. Como é que juízes, como é que pessoas formadas em direito, elas vão direcionar a economia brasileira? Isso é um absurdo. Eles não tiveram voto, então eles não têm sequer a preocupação política e eles não têm conhecimento, eles não têm know-how, eles não têm competência sobre isso. Absurdo, né? Então isso é um absurdo que aconteceu no Brasil e todo mundo se ferrando com o IOF agora. E engraçado que, tipo, o Congresso não fez nada, ninguém fez nada, né, Léo? O Ninguém quer arrumar Senado, briga, tá nem né? aí. O Congresso de direita. Não, e o pior que quebra várias empresas, Léo. Igual Claro, claro. Tem várias empresas, igual, gente, você aqui, você não vai querer pagar o IOF de 3 e pouco por cento. Você vai fazer o quê? Você vai abrir conta na Quantifury, que é a nossa parceira aqui. Mas tem muitas corretoras que aqui do Brasil, que elas, o negócio delas é fazer o câmbio. Sim. Aí já ferrou pra Mata caramba. essas empresas. Mas a ideia é essa. A ideia é fazer que as pessoas fiquem com a shitcoin, que é o real. Né? Como você teve uma evasão muito grande da moeda brasileira, as pessoas não querem. Né? Como eu falei, eu tô indo pro ouro, eu tô indo pro dólar. Não dá pra ficar com essa moeda lixo. E é um jeito de você segurar as pessoas na tragédia. Então você aumenta o IOF. Não, absurdo mesmo. Sim. Toma muito cuidado aí, gente. Investe certinho. Léo, tem uma pergunta que é muito boa aqui, que você já falou acho que você falou da Carol Dias, né? Boa, abraço pra Carol Por que Dias. não se traduz nada que o Hitler disse? Eu expliquei essa história. Explica pra gente aí. Eu gosto muito de documentários, sempre assisti documentários. Aliás, o History era muito bom pra isso. Você liga no History agora, só tem Trato Feito e Alienígenas. Virou uma droga. O Trato Feito é legalzinho. Eu gosto do Trato Feito, muito bom. Mas... Essa figurinha aqui, $1 milhão nessa figurinha. Então, é um programa de baixo custo que dá muito resultado. A ideia é essa aí. Mas eu gosto do Trato Feito, mas programas de alienígenas eu não gosto. Mas eu sempre gostei muito de documentários. E é normal. Eu sempre gostei de ver discursos de presidentes americanos. Você pega o discurso do Kennedy, por exemplo. Tem um discurso muito famoso do... Caramba, esqueci o nome dele. O que era ator lá. Como é que chama o presidente americano que era ator? Ronald Reagan. Então, tem uns discursos desses presidentes que são muito bons. Discursos em inglês. O famosíssimo, né? Tell me not what your country can do for you. Né? Esse discurso ele é famosíssimo. E são sempre traduzidos, minimamente legendados. Né? Então você vê o Mussolini falando, tá legendado. Você vê a Margaret Thatcher falando, tá legendado. Quando você vê o Hitler falando, nunca tá legendado. Nunca, né? Nunca. Parece que começaram agora a fazer alguma coisa, mas nunca nos documentários do Hitler ele tá legendado. Por quê? Porque se você ouve o que o Hitler fala, fica óbvio que o Hitler é socialista, que ele é de esquerda. Ele fala isso. O Hitler é socialista. Socialismo, comunismo,
fascismo, nazismo. A história do fascismo eu já contei ela toda, acho que no podcast, acho que no Três Irmãos, se eu não me engano, ou em outro podcast. O legal do Mussolini é que a história dele toda, desde o dia que ele nasceu, o dia que ele morreu, tá registrada lá na Itália. Eu estive lá, eu vi, ninguém me contou. Meu pai é italiano, meu pai viveu no fascismo. Meu pai nasceu em 1934, ele viveu no fascismo italiano, ele passou pela Segunda Guerra Mundial. Então a gente sabe a história. Então meu pai teve a história, ele viu a história do fascismo e do nazismo na Itália, viu essas duas histórias. E até o nome do Benito Mussolini, que sempre esqueço, mas é Benito Andrea Almicari Mussolini, se eu não me engano. Os 3 nomes dele são homenagens que o pai dele deu a 3 grandes socialistas. E o Mussolini fala, ele tem um relato, tá tudo registrado, gente, não precisa acreditar em mim. Você acha isso em português, procura aí referência de Mussolini que você acha toda a história. Você não precisa ir lá na Itália como eu fui pra ver. E ele fala, apesar de meu pai não ter me deixado riquezas, meu pai me deixou o maior bem, que é a ideologia socialista. Então, o Hitler era socialista, Mussolini era socialista. Mussolini, ele nasce, vive e morre de esquerda, sendo socialista. Sim. Hitler é a mesma coisa. Ele sempre foi de esquerda, tanto que ele era um fã. Eles gostam de colocar que é de direita, é nacionalista. Direita. O History. O nacionalista. Depois que o History contratou um idiota youtuber brasileiro pra falar de história, eu não tenho mais nenhuma confiança no History. Porque a quantidade de mentiras que você vê no History Channel é uma coisa incrível. Eles falam do Hitler e falam Hitler com o seu partido de extrema direita. Não tinha absolutamente nada de direita. O Hitler, ele era tão fã do Mussolini que quando o Mussolini foi preso, quem foi que libertou o Mussolini? Quem mandou libertar o Mussolini? O Hitler. O Hitler era fã do Mussolini. Não acreditem em mim, tá? Aliás, quando eu fui numa conversa, eu não gosto de ir em debate, com um cara de esquerda, esqueci o nome dele. Um rapaz novo, mas... Como é que ele chama? Loconte. Isso. O rapaz até que estuda, mas ele é muito fraco de lógica. O raciocínio de lógica dele é muito ruim. Então ele acaba se atrapalhando muito. E aí ele é outro cara, ele é um esquerdista. Ele disse que não é de esquerda, mas tudo bem. É um esquerdista que ele acredita em estereótipos, ele não estuda história. Então quando eu fui conversar com ele, foi no dia que eu conversei com ele que eu contei a história do Mussolini, ele, mas Mussolini era cristão. Eu falei, não, Mussolini só simplesmente não era cristão, ele odiava a igreja. Mussolini odiava a igreja. Tem histórias dele jogando pedra em freira. Era um cara que odiava a igreja. Então o cara acha que todos esses caras que são de esquerda, fascismo, nazismo, isso é tudo esquerda, tá? Esses caras odeiam religião, o Mussolini odiava, tá? O Hitler é outra história. Mas o Mussolini, ele odiava a igreja, tá? E ele era um cara que sempre valorizou o socialismo, o marxismo. Isso, como eu falei, não acreditem em mim. Dá uma pesquisadinha sobre a história do Mussolini, que vocês vão descobrir. Não precisa pesquisar muito não, tá? Isso aí, meia hora lendo, você já vai descobrir bastante coisa. Não acredite em mim, pesquise. Então sempre eles querem colocar como que era de direita e na verdade é de esquerda. Por isso que eles ocultam sempre, porque a mídia é esquerdista e o History mente demais em vários documentários. Tem uns documentários bons, mas principalmente esse, nazismo e tal, eles mentem muito. E você justamente não traduz o que Hitler fala, porque fica muito claro. Se você ouvir o que Hitler fala, fica muito claro que ele é de esquerda. Leia Mein Kampf. Eu li o Mein Kampf. Minha Luta. E tem também o Titanic nazista. O Titanic nazista, já acontece a história. No Mein Kampf, ele critica os judeus, né? O Hitler critica os judeus. E ele fala que o judeu, ele não produz nada, de acordo com ele. O judeu, ele é dono de banco, ele tem banco, ou ele é atravessador. Então você produz, você é a indústria, eu compro de você para revender. Então ele fala, o judeu, ele é sempre um atravessador, ele não produz. E como os judeus nada produzem, a eles nada pertencem. Essa frase é de direita ou de esquerda? Oxe, marxista. Essa frase é clássica marxista. Tá no livro do Hitler, é só ler o Mein Kampf lá. Tá? Como eu falei, eu já contei essa história do Titanic nazista, ninguém fala desse filme. Você tem 3 grandes filmes sobre o Titanic. O de 1912, ou 13, 14, quando aconteceu a tragédia. Foi em 1912, logo em seguida saiu o filme. O de 1943, que é o Titanic nazista. E o do James Gunn. Nossa, James Gunn, viajei. Como é que chama? O cara que navega lá, Oh, meu Deus. O cara que fez o Titanic. Não, o diretor. O diretor? É. Spielberg? Não. Eu vou chutando. Como é que chama? Vê aí, pra gente não falar essa besteira. Oi? James Cameron, olha aí, o James Gunn.
James Cameron, exatamente ele. Tem esses 3 grandes filmes. Por que do Titanic nazista ninguém fala?